Salmo 2, vamos fazer essa leitura alternada. Eu vou iniciar, os irmãos leem em seguida os versículos pares. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir dos juízos da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Vigiai o filho para que assim não imite, e não cresçais no caminho, porque quem tem pouco bem-aventurados todos os que dele se refugiam. Amém, irmãos. A escravidão acabou já há algum tempo. Há certos tipos ainda de escravidão. Na nossa lei, a ideia de trabalho análogo ou parecido com escravidão, que é punido pela nossa lei. E por conta desse desejo de liberdade do ser humano, nós muitas vezes estamos cometendo o erro de acharmos que estar junto de Deus é escravidão. Eu estava vendo algumas reportagens essa semana e alguns países da Europa, principalmente a França, estão abolindo completamente os símbolos religiosos. Mandaram tirar lá um presépio que estava num prédio público, estão tirando cruz de tudo quanto é canto, com o pretexto de que o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem uma religião, e se o Estado não tem uma religião, então não pode ter nenhum símbolo religioso, seja ele qual for. Uma coisa é o Estado ser laico, outra é esse intensivo ataque de querer tirar tudo aquilo que lembre a religiosidade e principalmente o cristianismo. Porque as outras religiões os seus símbolos são mais tolerados. Em alguns países da Europa, se você estiver fazendo um culto na praça, você vai ser convidado a acabar com aquilo. Enquanto que outras religiões podem lá fazer os seus cultos, as suas orações e não vão ter nenhum problema. O que o texto que nós acabamos de ler nos fala é desse desejo que o ser humano tem de viver independentemente de Deus. E foi assim desde o início. Quando Satanás vai tentar a Eva, ele não diz: olha, você vai ganhar milhões, você vai ficar rica, porque não tinha esse sentido naquela época, mas o alvo de Satanás era o desejo de Eva de ser igual a Deus, de ter os mesmos conhecimentos, o mesmo poder, a mesma capacidade, ou seja, de não estar na dependência de ninguém. É isso o que o ser humano talvez mais inveje de Deus. É ele ser soberano, ele ser independente. E aí o texto que lemos nos traz essa situação do ser humano, a reação de Deus em relação a isso e a oportunidade que Deus dá a este homem que tanto deseja essa independência. O texto começa assim: há uma constatação, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, ou seja, o desejo, a luta, os objetivos dos homens é chamado aqui de coisa vã, de sem sentido.
O homem vive à procura de coisas sem valor. E entre essas coisas, há o desejo de ser independente de Deus. Ele diz assim, versículo 2: os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Estar junto a Deus, viver na presença do Senhor, é tido como não ter liberdade. A liberdade que o mundo deseja é a capacidade de tomar as suas próprias decisões, realizar os seus próprios desejos, ter os seus próprios planos. Quando Deus entra, se é que entra nessa história aí do mundo, é para tornar possível a realização dos nossos planos. Nós muito pouco pensamos em Deus na nossa história para nós realizarmos os planos dele. Tem um hino, eu não estou lembrado de quem é, e ele diz assim: dai-nos força, me dá força para fazer a tua vontade. Na maioria dos hinos que nós temos hoje em dia, o cântico, a letra é o contrário disso. Senhor, eu tenho o meu plano e o Senhor não vai deixar que os meus planos sejam frustrados. Mas aqueles que vão para a palavra do Senhor entendem que é a vontade de Deus que deve prevalecer. Mas como homens, como ser humano, nós queremos a todo custo esta liberdade. E alguém pode estar dizendo assim: não, eu sigo a vontade do Senhor. Nós seguimos a vontade do Senhor até o ponto em que ela se opõe à nossa vontade. Quando ela é contrária à nossa vontade, a gente busca um jeito de burlar isso e arruma uma desculpa, e muitos vão até para a própria Bíblia buscar argumentos que justifiquem aquela maneira de agir que está contrária à vontade do Senhor. De todas as maneiras, o homem quer fugir desse controle de Deus, dessa submissão ao Senhor. E buscando esta liberdade, se colocam debaixo de outra escravidão. Da escravidão do pecado, da escravidão dos vícios, da escravidão de si mesmo, da ganância que nos escraviza e faz com que a nossa vida se torne árida, porque nós queremos somente alcançar os nossos objetivos. De qualquer maneira, amados, em todos os níveis, parece que a nossa vontade é que tem que prevalecer. Parece que fazer a vontade de Deus é nos sujeitarmos no sentido de sermos escravos ao Senhor. Mas aí o texto nos diz que a posição de Deus, a reação de Deus a isso, não é, como alguns pensam, de se dirigir a cada um de nós e dizer assim: olha, por favor, se dirigir aos governantes do mundo que acham que estão no controle das coisas e dizer: olha, por favor, vamos fazer aqui um acordo, deixa eu mandar, faça alguma coisa, pelo menos isso na vida de vocês. Tudo bem que eu não mande em tudo, mas pelo menos nessa área. Deixa eu mandar na vida de vocês, pelo menos dentro da igreja. Lá fora vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Parece que a gente está querendo entender que Deus quer agir dessa maneira, mas o texto nos diz como é que Deus reage a esse desejo do ser humano de ser independente. Ele diz assim a partir do versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Amados, toda a nossa arrogância, prepotência, o nosso desejo de querermos controlar a nossa vida não tem nenhum sentido diante da soberania e do governo do Senhor. O texto nos diz aqui que esse governo do Senhor é independente. Leia o versículo 5, por favor. Na sua ira, a seu tempo. Parece que Deus está calado porque não tem argumentos para com o homem, ou porque ele não tem poder para interferir, mas é porque ele é independente. Não são as nossas ações que movem, que fazem com que Deus se mova. É a vontade soberana dele. Ele é totalmente independente de qualquer coisa. Nós somos, ao contrário dele,
totalmente dependentes. Todas as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos estão na dependência de alguma outra coisa. Por mais que nós pensemos que estamos tomando determinada atitude de uma maneira isenta de influências, nós estamos sendo influenciados, nós estamos sendo levados a tomar estas atitudes. Abram lá em Efésios, capítulo 2, por favor. Leia até o versículo 3. Efésios 2, de 1 a 3. Tem 3 expressões aí dizendo assim, segundo, ou seja, de conformidade, de acordo com, primeira expressão, de acordo com, nós estávamos vivendo mortos em nossos delitos e pecados, fazendo as nossas coisas de acordo com, primeiro, o mundo, depois, de acordo com o príncipe da potestade do ar, e depois, de acordo com as inclinações da nossa carne. Ou seja, onde está a nossa independência? Nós não éramos independentes, nós éramos sempre levados a fazer as coisas por estas 3 forças, ou o mundo, ou o diabo, ou a nossa própria natureza caída, mas nós fazíamos escravizados por elas. Somente Deus é independente, Ele age na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E o texto nos diz no versículo 6, voltando para o Salmo 2. Versículo 6 diz o quê? 6. Deus governa de maneira independente e Deus governa de maneira soberana. Ele constituiu o seu rei. Não são os príncipes, os governantes dos povos que se arrogam a senhores cheios de poder. É Deus quem estabelece aquele que vai governar e que vai reger o mundo com vara de ferro. É Deus quem estabelece o governante de todo o universo. O Senhor Deus governa todo o universo. O Senhor Deus é soberano, Ele é totalmente independente. Esse Deus olha para um mundo querendo ser independente, querendo ter atitudes alheias à vontade de Deus, e a primeira atitude dele é não considerar isso, porque sabe que ele está no controle. A segunda atitude dele é, como nos diz no versículo 10, diz o quê? O que ele está fazendo? Abram lá Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Logo no início do versículo 2 diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão... O boi conhece o seu possuidor, e o jumento dono da sua manjedoura,
mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E aí ele começa a descrever a situação do povo de Israel naquele momento, totalmente se encaixando exatamente como nos diz o Salmo 2, e como é a nossa situação hoje, querendo viver a revelia de Deus, mas mesmo assim ainda buscando a Deus para ser abençoado. E Deus diz que eles estão totalmente enfermos, não há nada sadio na vida deles, do ponto de vista espiritual, social, físico, eles estão totalmente destruídos. Mas aí quando chega no versículo 18, o que é que diz? Leiam. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Volta lá para o Salmo 2. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Deus se ri dele, Deus governa sobre todos, Deus é Senhor absoluto de todos, mas esse Deus que tem o poder de destruir, está agora chamando o povo ao arrependimento. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. É o mesmo convite lá de Isaías, é o mesmo convite do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é suave, não é assim? Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há sempre um governo sobre nós, a quem nós estamos obedecendo. Há sempre alguém dirigindo a nossa vida. Quem está dirigindo os nossos passos agora? Amados, o texto termina com uma bem-aventurança. Como é que diz? Bem-aventurado todos os que nele... No início, o texto está falando de alguém que quer fugir da presença do Senhor, se achando poderoso, se achando Senhor, detentor de riquezas, de conhecimento, quer viver uma vida independente da vontade do Senhor. E o texto finaliza dizendo que felizes são aqueles que se refugiam nele. Ao invés de buscarem viver longe de Deus, vivem perto de Deus. Ao invés de tentarem viver independentemente de Deus, buscam cumprir os seus mandamentos. Se sujeitam àquele que Ele estabeleceu como governante de todo o universo, governante da nossa vida. Nós estamos em que grupo, amados? Estamos no primeiro grupo, querendo fugir da autoridade de Deus, ou somos desses que se sujeitam à sua vontade e se refugiam nos cuidados, no governo, na soberania do Senhor? Nós possamos entender o mundo, porque o mundo realmente quer ficar distante de Deus. Que nós possamos não nos contaminar com este mundo. Parece que nós somos os tolos da história, porque buscamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, estamos aqui quando poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas que entendamos, como o texto termina dizendo, que felizes são aqueles que se refugiam no Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nós não temos alegria, sem Ele nós não podemos ter paz e nem salvação. Que Deus nos abençoe, amados. Amém.